Olá pessoal, aqui é o André Neto do Jornal da Ciência e hoje nós vamos falar sobre a desonestidade das datações radiométricas. Eu já havia lido bastante relatórios de datas anacrônicas. Agora recentemente a gente estudou presença de C14 em diamante, que são considerados incontamináveis, porque além desse no meio de rochas, né, eles têm uma cadeia carbônica que protege qualquer penetração, né, de nêutron lá, porque o nitrogênio 14, que às vezes está presente em alguns diamantes, precisa capturar um nêutron. Mas é extremamente, quase que impossível acontecer isso. Por que a gente fala isso? Porque a vida curta do carbono 14 é 5.700 anos, a minha vida, né? Então, assim, 30 mil anos não é para ter nada de carbono 14. E foi encontrado em rochas datadas em 2,5 bilhão de anos, foram encontrados carbono 14. Isso demonstrou que essas datações são falsas, falseou as datações de alta escala de tempo. E elas já estavam demonstradas falsas quando se verificou, né, que se achou tecidos orgânicos em fósseis datados em milhões de anos. Mais de 1.200 fósseis já foram catalogados com tecidos orgânicos, às vezes com proteínas, colágeno, com elasticidade, esticando assim ainda. Você está entendendo? Então, quer dizer, biomoléculas, e aí vai. Ou seja, a gente sabe, a gente observa, a ciência observa, até o leigo observa, que coisa orgânica não dura muito tempo. Bactéria e fungo destrói, não é verdade? Para você falar que aquilo durou milhões de anos, as bactérias tinham que fazer jejum. O carbono 14 presente também nesses fósseis teria de parar de decair. Quer dizer, isso é brincadeira que a gente faz, né? Mas demonstrou que essas datações são falsas. Aí eu coloquei algumas citações, porque também, quando fiz geologia, minha professora, ela reclamava muito que tinha pegado duas rochas e tinha dado datas extremamente diferentes. E as rochas eram uma do lado da outra, não podia acontecer isso. E aí o pessoal falou, não, você errou na metodologia, sabe? Aí tem 4 citações que o João Paulo Reis de Braga me enviou, né? E o João Paulo é um grande pesquisador aí que está iniciando agora nos debates criacionismo versus evolucionismo e demonstra uma capacidade intelectual gigantesca. Aí ele me mandou 4 citações que eu coloco aqui no artigo meu. O artigo meu é a teoria da degeneração das espécies, que vai falar mais de mutação, mas também vai falar de idade, de datação. Aí vai ter um capítulo só sobre a desonestidade das datações radiométricas, né? Da declaração do Dr. Ebre, que chamou o artigo da Science de porcaria, né? Escrito pela Mary Schwartzer, porque ele fez uma experiência lá com óxido de ferro, preservando material orgânico, querendo espelhar a preservação de milhões de anos. Quer dizer, chamar isso de porcaria foi pouco, entendeu? Está tendo um monte, gente, de artigos científicos publicados, porcarias, porque são aprovados por militantes que estão desesperados querendo manter o paradigma darwinista na ciência, sendo que esse paradigma já foi para os ares há muito tempo. Nesse artigo aí a gente usa um argumento do Dr. Rômulo Carleal,
PhD em zoologia de Oxford, e ele usa esse argumento parece que é do Sanford, né, que é o gigante da genética, e Bazener, que não existe um ser vivo com um conjunto de mutações positivas para a construção de um sistema. Logo, a teoria da evolução nunca pode ser verdadeira. Ela não pode ser nem hipótese. Por quê? Porque ela não passa pelo crivo nem da observação de um único ser vivo, né? É ter um conjunto de mutações construindo algo novo, um sistema novo, que dirá um arquétipo novo, igual eles ensinam. Tá entendendo? Então já era, já era. Agora, a teoria da degeneração das espécies que eu defendo e que o criacionismo defende, já enquanto você não tem um caso para mostrar de um ser vivo com um conjunto de mutações positivas construindo um novo sistema, não existe um único ser vivo que não tenha acúmulo de mutações deletérias. Que está tudo degenerando, estragando e acumulando mutações e defeitos. Para quem acha que mutação não é defeito, a gente mede a velhice nossa pelo número de mutações. Por quê? Porque a célula vai criando defeito e parando de fabricar colágeno, né? Fabricar coisas para a sua saúde, aí você vai envelhecendo e morrendo. Entendeu? Por isso tem artigos científicos que eu cito aqui, por exemplo, que na veterinária ainda se comercializa esperma de boi velho. Eu falo, isso aí vai gerar mais doença ainda na prole. Não é vantagem. Pode ser em algum aspecto ou outro, mas vai dar problema. Né? Então tá aqui. Aqui tem esse artigo aqui, mas eu tô fazendo isso para poder refutar esse Tiago Maia que foi debater com o Dr. Eblin, lá no canal do Nando Moura, né? Aí eu vou botar ele aqui falando, a boca boa sobre datação radiométrica, esses quadros desonestos, onde se escolheu dados convergentes ao modelo paradigmático darwinista e se excluiu dados. E eles citam isso como se isso fosse verdade, sendo que já desceu as saias da datação chamadas de absolutas, inclusive tem esse título idiota, né? Absoluta. Ciência não combina com isso. Agora, de tanta gente criticar, já estão falando que não é muito absoluta. Mas vamos lá. Não é um Lego que se encaixa certinho, e muitos outros. Inclusive, Nando e professor Eblin, existem situações aqui. Quando ele fala de Lego, ele está falando de encaixe dos continentes, das placas tectônicas, que o Dr. Eblin cita, né, o encaixe e o contorno bem preservado como evidência da separação recente. E tem dois contornos, aliás, três contornos, tá? Tem da linha da costa, que é desgastada pelas marés, que ainda está preservado, que é o mais fácil de... Tem da linha da plataforma, e esse está mais preservado ainda, que é rocha. Né? E ainda tem as linhas da interseção, da separação. Então, assim, está bem encaixado, sim, tanto da linha da plataforma quanto da linha da costa, demonstrando que são recentes a separação continental. Eu acrescento a esse argumento um monte de outros argumentos, como o endemismo de nível continental, que só se explica pelo modelo bíblico do dilúvio. Por que só tem hipopótamo na África, não tem aqui na América do Sul? Elefante só tem na África, aqui não tem. Leão só tem lá, não tem aqui. Tem mais de 1000 casos de espécies que só tem na América do Sul, não tem na África, e só tem na África, não tem na América do Sul. Entende? Se a separação fosse lenta, né, e demorasse milhões de anos, os hipopótamos, os elefantes, os leões se espalharia aqui e lá.
Então eu teria de ter um modelo bíblico para explicar esse endemismo de nível continental, porque o modelo bíblico explica, olha, sobreviveram poucos na Arca de Noé, e eles começaram a reabitar o planeta, viveram algumas centenas de anos, e a Bíblia fala que a Terra, nos dias de Peleg, se separou. Aí quem ficou do lado de lá ficou, quem ficou do lado de cá ficou. Teria de ser poucos famílias, de animais, de pessoas, para poder haver esse endemismo de nível continental. Eu já desafiei 1 milhão de biólogos, geógrafos, geólogos, para tentar refutar isso aí. Não refuto, nem isso, nem um monte de argumento que a gente usa. É só para contextualizar aqui. Que normalmente as pessoas não sabem, tá? Como, por exemplo, vou dar duas. A maior evidência de que a Terra não é jovem chama-se meia-vida do urânio, tá? Meia-vida do urânio é aproximadamente 4,5. Ele é físico nuclear, está puxando para a área dele, justamente na área de datação. Só que tem um urânio curto, que ele não cita, logicamente, que a existência dele já prova que a Terra não pode passar de 50 mil anos. Isso ele não vai citar, né? Mas vai estar citado na TDE, vocês vão lá, estuda lá, tranquilinho, tá bom? Mas ele vai falar do urânio de meia-vida de bilhões de anos e tal, vocês vão ver. 5 bilhões de anos, ele emite uma partícula alfa e se transforma em tório 230. Nós temos tório 230, temos até o decaimento dele final, que é o chumbo 206. Acontece que o professor Marcos Elben deve saber isso muito melhor do que eu, porque ele é especialista em espectrometria de massa. E onde que, para calcular a meia-vida do urânio, tem que ser por espectrometria de massa. Então eu queria saber, depois o professor Elben podia falar sobre isso. E outra também, o Grilo Falante, coloca rapidinho aí na tela só uma imagem. Então, ele citou muito bem o Dr. Ebelen, que não é especialista em espectrometria de massa, é o maior espectrometrista de massa da atualidade no planeta, ganhador da medalha Thompson. A filha dele lá com a caneta que detecta câncer, a Max Payne, Max Payne, uma coisa assim, ela é a cientista que mais ganhou prêmios do Brasil. Ganhou 2 milhões de dólares num lugar, 625 mil dólares em outro. A contribuição científica do Dr. Ebling e da filha dele deveria, não fosse a difamação que esses darwinistas fazem, né? Esse menino aí, o Jô Soares Magrinho, que se chama, Thiago Maia, chegou a ter o desrespeito de falar que o Dr. Ebling só fala merda. Esses mesmos caras que falam que trombada criou 1.200 ajustes finos no planeta Terra, que explosão do Big Bang criou as ordens e as constantes universais. Não sei se ele cita também essa palhaçada de sopa primordial, panspermia, criando vida na Terra. Acho que cita também. É uma palhaçada atrás de outra. Ele vai e tem a ousadia de falar que o Dr. Ebling só fala merda, sendo que ele é o maior espectrometrista de massas do planeta. Do planeta. O cara, autor de 1.084 artigos científicos, citado dezenas de milhares de vezes, respeitadíssimo. E esse ateu vai e desrespeita ele dando a honra de debater com o grande Eberlin, e esse ateu desrespeita. Depois vai citar o que eu já falei, que a minha professora de geologia já tinha citado, a desonestidade dessas datações. Isso daí que vocês estão vendo são as erupções de Yellowstone, tá? Que aconteceram 600 mil anos atrás, 1 milhão, alguns milhões de anos atrás. Nós temos a evidência da cinza, da lava, e nós temos evidência das crateras em várias posições nos Estados Unidos, que mostra que aquilo ali é uma pluma vulcânica, tá? Ou seja, é um ponto quente, um hotspot que foi andando a partir sempre que os continentes foram se deslocando, que mostra que os continentes não se deslocaram em tão pouco tempo assim.
E eu queria também que o professor Hélio falasse, se nós temos essas evidências, como que no vulcanismo pode falar que a Terra é jovem, e inclusive, tá? Eu quero que ele me mostre a parte climática, onde que uma erupção de Yellowstone baixou a temperatura em 1,3 graus do planeta. A primeira coisa a se responder aí é a desonestidade da escolha de dados que essas datações de alta escala tiveram. Quem denunciou isso foi o João Paulo de Reis Braga, que mandou 4 artigos fundamentando essa desonestidade, 4 artigos escritos por geólogos, publicados em revistas de geologia. Eu ouvi isso da boca da minha professora, que é honestíssima, que ela pegou rocha uma do lado da outra, dando datas extremamente diferentes. Eles mandaram jogar no lixo as datas diferentes e escolher as datas que combinavam com o modelo geocronológico. Tá certo? Falou que a metodologia dela estava errada. E ela ficava gritando em sala de aula: eu não errei na metodologia. Muito honesta, PhD em geologia, professora da Federal, filha de geólogos. E esses pulha desonestos, que eu sei que são desonestos. Por quê? Porque eu já testei eles na faculdade. Entendeu? São torcedores, não são cientistas neutros. Eles ficam torcendo por Darwin e contra qualquer coisa que cheira religião, que cheira Bíblia. Eles são assim, eles são tendenciosos, desonestos, perseguidores de cientistas que acreditam em Deus e na Bíblia, e desrespeitador, como esse rapaz aí foi desrespeitar o grandíssimo Dr. Eberlin, né? Então, o que mais? Bom, o seu tempo, você vai abrir mão do seu tempo, né? Sim. Você Pode quiser tirar, falar mais? Pode tirar, Vini, isso aí. Não, por enquanto só, por enquanto só. Entendeu? Então, é isso, gente. E essas datações, elas são desonestas. Por que são desonestas? Porque achou tecido orgânico datado por elas em milhões de anos. Ou seja, já demonstrou que são falsas. Achou carbono 14 em diamante datado em 900 milhões, 2,5 bilhão de anos, 1,8 bilhão de anos. Carbono 14 cai rapidinho. Entende? Então, já foram demonstradas serem falsas. E esses gráficos que esses caras usam, né, eles botam um númerozinho lá, foto. Houve um movimento e demorou milhões de anos. Isso aí é um argumento que convence só quem é desinformado. Tá? Quem é desinformado. Quem vai a fundo pesquisar como é que foram feitas essas datações, o que aconteceu, se é assim mesmo, não vai enganar. Vai enganar gente que admite que as datações são inerrantes ou absolutas, como eles chamavam, agora não está chamando mais, graças a Deus. E quem acredita que essas datações não erram mesmo, afirmando que determinados fósseis têm milhões de anos, por mais que eles tenham material orgânico ainda neles, ou carbono 14 ainda neles. Entende? Então está aqui minha resposta para essa questão das datações, que foi o início do debate. Eu vou continuar respondendo a série esmagando Thiago Maia 1.2 e aí vai, até onde eu aguentar ficar refutando esse cara aí. O doutor Hebe foi muito bonzinho, muito educado, mas eu vou pesar mais um pouquinho, viu, doutor? Me desculpa, mas eu vou pesar a língua mais um pouquinho, que esse cara merece.